O assunto da nossa aula agora é o discurso de elevador. Mas o que será que é isso? O ponto é que nós vivemos em um mundo completamente lotado. Eu tenho certeza que todo mundo que vem para o trabalho com transporte público, principalmente metrô e principalmente da linha vermelha, tem uma noção muito boa sobre o que eu estou falando. E o fato de nós vivermos em um mundo lotado tem várias implicações. No caso da carreira acadêmica e da ciência, a maior implicação é que nós estamos competindo com os colegas o tempo todo. Por isso é preciso você se destacar para aumentar a sua chance de conseguir uma bolsa, um emprego, um auxílio à pesquisa, um espaço em uma revista ou um espaço em um congresso. Na aula, então, eu quero ensinar para vocês como fazer um discurso de elevador de forma eficiente. Vamos esmiuçar, então, o que seria esse tal discurso de elevador. Imagina que você chegou numa empresa, e é uma empresa que já estava na sua mira, porque você quer conseguir um patrocínio dessa empresa para o seu projeto de pesquisa. Aí, na hora que você entra no elevador para ir até a sala, onde você já tem uma reunião agendada com o pessoal do financeiro, de repente você topa com a presidente ou com o presidente daquela empresa. É uma oportunidade de ouro, imagina só. Você já estava ali pronto para vender o seu peixe, para convencer aquela empresa a dar dinheiro para o seu projeto de pesquisa, só que ao invés de você ter que falar com um intermediário, acontece de você ter a oportunidade de falar com o maior tomador de decisão daquela organização. Você não pode perder essa oportunidade. E aí é a hora de você fazer um pitch ou um speech, ou seja, um discurso que é um discurso de emergência. Como é que então é um discurso de elevador? Você tem que fazer a seguinte pergunta para você mesmo: como é que eu posso convencer um patrocinador em 1 minuto? Ou seja, no tempo desde que eu encontrei a pessoa até chegar no andar que eu vou ou no andar que ela vai. Tem que ficar muito claro por que a pessoa deveria comprar o seu projeto. É isso que você tem como missão: convencer o presidente ou a presidente daquela empresa de que o seu projeto vale a pena. Mas daí vocês podem me perguntar: poxa, Marco, quando é que eu vou usar isso na academia? Provavelmente nunca, né? Aí é que você se engana. É claro que alguns cientistas conseguem patrocínio da iniciativa privada também. Mas não é só nesse tipo de situação que um pitch deve ser muito bom. Por exemplo, quando você está apresentando um pôster num congresso, muitas vezes você tem a oportunidade de falar com uma grande autoridade daquele tema que você tem interesse. Essa é uma hora de fazer um pitch. Já que um pôster mistura comunicação oral com comunicação escrita, a parte da comunicação oral em um pôster não pode ser chata. Você não pode ficar ali falando meia hora com a pessoa. O pôster tem que falar por si só. E você só precisa acrescentar um pitch a ele, convencer a pessoa de que aquele trabalho é muito interessante. Uma outra situação comum para você usar um pitch na academia é uma defesa de tese. Afinal de contas, você está ali tentando convencer as pessoas de que você fez um trabalho interessante e, acima de tudo, que você merece aquele título de mestre ou doutor que você tanto queria. E também em várias situações de redação, nós acabamos fazendo pitches por escrito. Por exemplo, quando você escreve uma carta de intenções para participar de um curso que você queria muito, ou quando você se candidata a um emprego no exterior, ou até mesmo quando você faz uma entrevista em um concurso público de pesquisador ou professor aqui no Brasil. Uma outra situação em que o convencimento é muito importante é na hora também de pedir verba para as agências de fomento, como a FAPESP, por exemplo. Tudo bem. Como é que deve ser então um bom pitch? De novo, batendo sempre nessa tecla, você tem que contar uma história. Você precisa de um argumento, um roteiro e uma moral da história. Só que no pitch, isso é feito de forma muito mais focada. Você tem que saber com quem você está falando, qual é a pessoa que você quer convencer e provavelmente do que aquela pessoa gosta e o que ela quer escutar. É claro, sem mentir, sem vender uma coisa que você não pode entregar. Mas você também não pode perder tempo ou perder foco com informações irrelevantes.
Dessa maneira, um bom pitch tem que ser formal, objetivo, você precisa falar com convicção, não pode demonstrar nenhum tipo de insegurança nesse tipo de situação, e você precisa usar palavras atraentes, palavras que são sexy naquela área de pesquisa ou naquela área da indústria. É o que a gente conhece como buzzwords. Você também precisa deixar muito claro quais são os resultados esperados do seu projeto. Afinal de contas, se alguém vai investir no seu projeto, seja iniciativa privada ou um financiador público, essa pessoa ou essa entidade que está te dando dinheiro quer saber o que vai resultar daquilo. Isso nos leva a uma série de perguntas fundamentais para um bom pitch. Primeiro, qual problema você quer resolver? Você não pode falar que você quer dinheiro simplesmente para se distrair, para se divertir. Não. Seja um problema acadêmico ou um problema aplicado, um problema teórico ou empírico, tanto faz. Você tem que ter clareza sobre qual quebra-cabeças você quer montar. Também tem que ficar muito claro por que resolver esse problema é importante. O que não falta por aí são problemas de tudo quanto é tipo que precisam ser resolvidos. Por que então alguém deveria apostar nesse problema do seu interesse e não em outro? Também deixe muito claro em qual parte do problema você vai focar. Ninguém monta um quebra-cabeças inteiro de uma vez. Todo mundo monta um quebra-cabeças parte por parte. Também é preciso convencer a pessoa de que você é capaz de obter resultados conclusivos. Não adianta obter resultados vagos. Um bom projeto tem que pelo menos tirar uma boa conclusão, ou até mais de uma se possível. E a cereja no bolo é dizer para o potencial financiador o que vai mudar no mundo depois que o seu projeto for concluído. Ou seja, a resolução desse problema vai trazer algum avanço acadêmico ou aplicado? Você vai melhorar uma teoria? Vai testar uma teoria? Ou no caso de ciência aplicada, você vai gerar um novo produto ou um serviço a partir daquele seu projeto? Essa é uma das maiores questões que pairam aí sobre um discurso de elevador, sobre um pitch. Será que as suas expectativas vão bater mesmo com a realidade e por que isso importa? Imagina que você tem uma hipótese de trabalho e existe mais de uma previsão que você pode derivar a partir dessa hipótese, pensando ali naquela nossa aula sobre argumento científico e lógica. Você precisa deixar claro no pitch em qual dessas previsões você aposta. E, supondo que realmente essa previsão vai se confirmar, de acordo com a série de premissas que você está vendendo para aquela pessoa, o final implica em você dizer qual é o resultado daquilo, qual é a implicação maior dessa descoberta. Você ter corroborado uma hipótese de trabalho através do teste de uma premissa empírica, de uma previsão empírica, tem que levar a alguma implicação maior. Ou seja, o que você está vendendo, afinal de contas? Qual é o seu produto? Seu produto pode ser uma relação entre uma variável x e y, mas você não está vendendo aquela reta. Você não está vendendo os detalhes, você não está vendendo os pontos daquela reta também. O que você está vendendo num pitch é o coeficiente, ou seja, o quanto o x faz o y variar. Você está vendendo a relação em si e a força daquela relação, o tamanho do efeito. Lembre-se que, por exemplo, em uma relação linear, a equação que descreve essa relação é uma equação em que y é igual a uma constante mais o coeficiente vezes o x do seu interesse. Além disso, você tem um ajuste daquele modelo, daquela relação, ou seja, quanto os pontos se aproximam daquela reta. Mas o foco mesmo, de novo, é o beta, é o coeficiente. Ou seja, um pitch tem que ser focado em mostrar para o patrocinador que você é capaz de, depois da coleta de dados e interpretação de dados, prever no futuro o quanto aquele x do seu interesse faz o y variar. O que eu quero que vocês guardem dessa aula, então? Quais são as mensagens principais? Primeiro, não tenha medo de vender o seu peixe. Muitas vezes nas ciências naturais, nós acabamos sendo treinados para sermos tímidos demais, introvertidos demais. Mas num mundo competitivo e lotado, em que os recursos são poucos e os recursos para a ciência se tornam cada vez mais escassos,
é preciso se destacar no meio da multidão. E para isso você tem que transmitir segurança e conhecer com muita clareza quais são os pontos fortes da sua ideia. O que o seu projeto tem de bom? Você precisa também conhecer o seu patrocinador e, depois que você tiver tudo isso muito claro, pronto para dar um pitch a qualquer momento, assim que você entrar no elevador com o presidente daquela empresa ou com o diretor da FAPESP, por exemplo, pratique, pratique e pratique.